Ora bem, então muito bom dia a todos. Antes de mais começo por agradecer o convite feito ao Externato Marista de Lisboa e dizer-vos que aquilo que aqui vou apresentar não é um trabalho realizado por mim, também é, mas é sobretudo um trabalho feito em equipa com o Departamento de Matemática do Externato Marista de Lisboa, naturalmente em articulação com todos os órgãos do Externato. Portanto, aquilo que vos vou falar aqui hoje é sobre a construção de um CAUT ao serviço das aprendizagens da matemática no ensino secundário. O CAUT, penso que a maioria de vós sabe, portanto, ou já trabalhou, sabe perfeitamente o que é, mas, portanto, ele pode ser utilizado até de uma forma lúdica. Os alunos foram quem primeiro o conheceram, e nós pegámos nessa ferramenta, neste instrumento, e tentámos torná-lo útil para as aprendizagens dos alunos. E, portanto, é isso que vos vou apresentar. Portanto, começou exatamente por isso, por um chamamento dos alunos, ou seja, foram os alunos que, volta e meia, pediam nas suas autoavaliações e nas avaliações, nas reflexões que faziam sobre, nas críticas que faziam das aulas, sobre o que é que, professor, faça CAUTs, e, portanto, eles pediam muitas vezes, e, portanto, foi um bocadinho pelo chamamento deles que nós fomos a esse encontro. Muito rapidamente, eventualmente alguém que esteja um bocadinho mais distante do que é um CAUT, portanto, isto é uma aplicação informática, portanto, que nos permite elencar um conjunto de questões e que depois, utilizando um processo de gamificação, de jogo, e portanto permitir também que todos os alunos dentro de uma sala de aula, ou com o telemóvel, ou com o computador, possam jogar e, portanto, aparecendo as perguntas, e no final ele dá uma pontuação. Tem também a possibilidade de dar um relatório muito extenso, ou seja, identificando as perguntas mais bem respondidas, as que não foram bem respondidas, os tempos, dá também esse feedback aos alunos, portanto tem esse potencial todo. De qualquer forma, não é propriamente sobre um CAUT e sobre o jogo do CAUT que eu vos quero falar, ou seja, até porque o desafio para os alunos não foi o de jogar um CAUT, foi de construir um CAUT, foi de construir as perguntas para incluir no CAUT. Esse foi o desafio. De qualquer forma, queria falar-vos primeiro de onde é que nasce, ou seja, o que é que norteou, nós não pensámos, temos que trabalhar com CAUTs, não. A determinada altura, portanto no 10º ano, quando demos o tópico de transformações do gráfico de uma função, definimos um conjunto de aprendizagens que sentimos que era necessário que os alunos aprendessem. E foi partindo destes objetivos que nos surgiu a ideia de que, portanto, necessitávamos de realizar uma tarefa para ir ao encontro e para, de alguma forma, perceber e ir avaliando o trabalho que os alunos iam fazendo e se eles iam apreendendo os objetivos que nos proponham. E essa tarefa precisava de ter uma componente de avaliação. Queríamos que essa avaliação fosse, sobretudo, formativa, mas também sumativa, ou seja, para que os alunos sentissem que no final iriam ter uma classificação que iria mais para os premiar até do que qualquer outra razão, surgir depois na sua classificação final, portanto, ou seja, concorrer para a sua classificação final, sendo que aqui a modalidade que pretendíamos que saísse favorecida seria a avaliação formativa. Portanto, e é então que nasceu, portanto, esta tarefa, portanto, a construção de um CAUT, transformações do gráfico de uma função, para aplicar a alunos do 10º ano de escolaridade de Matemática A. Então, começando pelo princípio, e foi assim que começou, era preciso trabalhar 3 objetivos, ou seja, desenvolver a capacidade de comunicar em matemática com a utilização da notação e simbologias matemáticas próprias dos diversos conteúdos estudados, reconhecer e interpretar graficamente a relação entre o gráfico de uma função e as transformações do gráficos a partir dessa função, usando-as na resolução de problemas e em contextos de modelação, e reconhecer e interpretar a paridade, as simetrias dos gráficos das funções pares e das funções ímpares, e usá-los na resolução de problemas e em contextos de modelação. Ora, isto era aquilo que nós queríamos que os alunos apreendessem, ou seja, aquilo que nós queríamos que eles aprendessem. Então, é a partir daqui que nasce, ou seja, sentimos que o CAUT seria uma boa ferramenta para ir ao encontro de favorecer as aprendizagens destes objetivos nos alunos. 5 razões que vos elenco aqui para isso. A primeira foi a importância da gamificação como estratégia de motivação para a aprendizagem. A segunda foi
a adequação muito própria do Kahoot aos objetivos da aprendizagem destes tópicos. Estes tópicos são trabalhados, portanto, exigem pouco cálculo algébrico, ou seja, têm a ver sobretudo com a análise de interpretação de gráficos e, portanto, o que se adequa muito bem a este tipo de pergunta de escolha múltipla. Portanto, o que não implica que o aluno não tenha que fazer mais do que um raciocínio encadeado ou raciocínios mais elaborados, mas adequa-se muito. Portanto, foi a adequação da ferramenta em si ao objetivo que pretendíamos. Ir também ao interesse dos alunos, portanto, os próprios alunos manifestavam-nos a vontade e o interesse por este instrumento. A importância também de diversificarmos os instrumentos de avaliação. Temos vários instrumentos que possam ir ao encontro dos alunos, portanto, não fazemos Kahoots todos os dias, portanto, ou seja, é mais uma ferramenta aplicada ao longo do ano. E depois também, uma vantagem muito grande, que é o facto do externato estar munido de todas as condições para os alunos trabalharem. No 10º ano todos os alunos já trabalham com um computador, portanto têm o seu computador pessoal, têm mesas e cadeiras que são amovíveis e portanto rapidamente eles podem trabalhar em grupo, portanto a internet também está disponível para todos os alunos, portanto, ou seja, temos todas as condições reunidas para que os alunos também possam cumprir. Portanto, estavam reunidas, pensámos nós, as condições perfeitas para eles realizarem este instrumento. Então era preciso elaborar uma tarefa, portanto a tarefa foi elaborada, com 4 tópicos, portanto, em primeiro lugar os objetivos, que já vos aqui apresentei, mas ainda vou voltar a eles, depois a tarefa em si, a metodologia a realizar e finalmente a avaliação. A avaliação foi feita a partir de uma rubrica de avaliação, que já irei falar também sobre ela, mas volto aos objetivos. E volto aos objetivos para lhes dizer que, sentindo que tínhamos esta ferramenta, ou seja, há também outro tipo de objetivos e competências que temos que trabalhar no externato, desde logo as competências que estão explanadas no perfil do aluno. E, portanto, aqui acrescentou-se mais 3 objetivos. Um, que tem a ver com desenvolver as atitudes positivas na matemática, e os outros 2 relacionados com a criatividade e com potencializar também a relação dos alunos uns com os outros, também dimensionar o trabalho cooperativo. E, portanto, surgiram aqui mais 2 objetivos, mais 3 objetivos, desculpem, para trabalharmos ao longo desta tarefa. A tarefa consistia em quê? E volto a sublinhar a palavra construção. Portanto, o objetivo não é os alunos jogarem o Kahoot, esse também naturalmente que o fizemos depois no final, não é? Mas sobretudo o objetivo foi os alunos construírem as questões que iriam surgir no Kahoot, não é? Trabalhar a sua comunicação matemática e há aqui um potencial muito grande, porque os alunos foram obrigados a fazer um raciocínio que normalmente é um raciocínio exclusivo do professor, que é fazer o processo ao contrário, muitas vezes, ou seja, portanto, nós fazemos uma construção ao aluno e o aluno tinha que pensar ao contrário, ou seja, eu quero que apareça isto e para isto eu tenho que fazer este raciocínio. Isto envolve-os muito e naturalmente que foi um desafio importante que acho que lhes colocámos. Não ficou por aqui, portanto a tarefa, eles tinham que fazer 3 questões, foi-lhes pedido uma de grau fácil, outra de grau intermédio e outra de grau um pouco mais complexo, e foi-lhes pedido que para cada uma das questões eles justificassem as opções erradas, ou seja, justificassem porque é que colocavam, não colocarem coisas aleatórias, justificassem o porquê, um bocadinho o exercício que também nós fazemos muitas vezes quando construímos questões de escolha múltipla. E era este o desafio. A metodologia seguida foi os alunos trabalharem em grupos de 3 elementos. No final deveriam partilhar o Kahoot, portanto o Kahoot também tem essa possibilidade, partilhar com o professor e o professor fica automaticamente com portanto, os slides que os alunos fizeram no seu próprio Kahoot e construir um Kahoot a partir daí também. Depois teriam que enviar através de um documento Word, e aí temos também a facilidade de termos a ferramenta do Teams, a partir do Office 365, que nos permite uma comunicação muito fácil com o aluno, e portanto os alunos entregaram por essa via, o porta-voz do grupo fez-me chegar portanto, o trabalho depois de estar completo, o documento Word com a justificação das opções erradas. Foi prevista a tarefa ser realizada numa primeira aula de 45 minutos e depois uma segunda aula de 90 minutos. E foi discutido com os alunos a data de entrega, e não foi só a data de entrega que foi discutida, foi também dada a possibilidade aos alunos de constituírem os seus grupos, pedindo-lhes, naturalmente, apenas uma condição. Desde logo que os grupos fossem inclusivos, ou seja, que não houvesse nenhum aluno que no dia em que o professor, em que começássemos a realizar o trabalho, até porque a construção dos grupos foi feita antes da tarefa ser apresentada, foi-lhes dito isto, que eles teriam que trazer grupos feitos e que nenhum aluno podia estar de fora e que eu também não queria ver nenhum grupo com alunos que naturalmente tivessem normalmente dificuldades mais significativas na disciplina.
foi cumprido na perfeição, os alunos trouxeram os grupos muito bem elaborados, e foi-lhes também, portanto, ou seja, com eles, negociada a data de entrega, para uma data que lhes fosse conveniente, naturalmente dentro de determinado intervalo. Por último, a avaliação, ou seja, para isso foi elaborada esta rúbrica de avaliação, que tentou ir ao encontro, e os domínios aqui indicados foram domínios escolhidos para tentar ir ao encontro dos objetivos que foram definidos inicialmente. Portanto, esse era o objetivo, era os alunos aprenderem aqueles objetivos que foram designados inicialmente. Também aqui foi colocado à discussão com os alunos a ponderação dos domínios, ou seja, fazê-los sentir parte do processo de construção do instrumento de avaliação, e também pedido a opinião deles se achavam que entendiam que algum descritor deveria ser alterado. Confesso que comigo os alunos, portanto, aceitaram esta rúbrica, portanto, muito simpaticamente, foram simpáticos comigo, mas também se não fossem, portanto, também não havia problema nenhum, portanto, teríamos eventualmente tentado ir ao encontro, mas devo-vos dizer que hoje, este ano, uma outra colega apresentou isto na sua, e houve houve um pedido dos alunos para alterar a sua ponderação, e portanto portanto, ela não era uma coisa muito agressiva àquilo que estava inicialmente planeado, e portanto foi aceito. Portanto, este processo de negociação parece-nos aqui também muito importante. Ao longo de todo o processo, ou seja, ao longo de toda a realização da tarefa, foi sempre privilegiada a modalidade formativa, ou seja, tentar sempre trabalhar com os alunos, pedir-lhes, dar-lhes feedback, ou seja, dar-lhes sugestões de melhoria, e, naturalmente, depois da entrega do trabalho, ou seja, no prazo indicado e combinado com os alunos, ou seja, aí sim foi feita, através da tal rúbrica de avaliação, a avaliação e atribuída uma classificação a cada um dos grupos, nos domínios que estavam inicialmente definidos. A importância do feedback ao longo de todo o processo, quer durante as aulas, quer durante o tempo que esteve entre a última aula em que foi realizado o CAUT e a data de entrega, nos alunos que quiseram partilhar comigo, e, portanto, o feedback foi sendo dado aos alunos, isso é muito importante, mas também no final, quando da entrega da classificação ao aluno. E, portanto, como vos dizia, a avaliação formativa foi feita de que forma? Foi feita em sala de aula, portanto, ou seja, em 45 e depois mais 90 minutos, estando junto dos alunos, ou seja, neste caso é realmente uma situação real, curiosamente não é a turma onde apliquei este ano, embora também é uma outra turma, mas também portanto, com um modelo semelhante, em que os alunos trabalhavam, portanto, em grupo, e, portanto, o professor, neste caso, vamos junto deles e, portanto, vamos tentando, dando sugestões de melhoria, correspondendo também à resposta deles, e podemos aqui perceber portanto, o quão interessante foi os raciocínios deles de fazer a tal construção, ao contrário, o tal raciocínio que normalmente é apenas do professor. E também tem aqui uma pequena imagem do Teams, portanto, que efetivamente é uma ferramenta poderosa, que muitas vezes na sala de aula há pequenos pormenores que não se conseguem ver, e os alunos partilham imediatamente, muitas vezes ainda no final da aula o aluno deixa ficar o trabalho aqui no Teams, e, portanto, fica aqui estabelecido um diálogo muito fácil, portanto, não é preciso aquela formalidade do e-mail, portanto, ou seja, realmente é uma plataforma que nos ajuda muito e que nos facilita a comunicação com eles, e eles sentem isso também, e, portanto, tornam-nos mais próximos, não só na sala de aula, como mesmo quando a aula encerra. Com isto, a tarefa ficou concluída, cada grupo construiu então os seus 3, este é um exemplo construído pelos alunos, portanto, ou seja, em que os alunos pediam a partir deste gráfico, o CAUT tem algumas limitações, sobretudo se for uma versão não paga, não é? Portanto, desde logo o número de caracteres não pode ser muito extenso, portanto, isso também era um desafio novo aos alunos, portanto, ou seja, terem que comunicar com poucos caracteres, e, portanto, os alunos concluíram a tarefa, de um modo geral, com muito sucesso, e foi hora de fazer então a classificação do trabalho, recorrendo à rubrica de avaliação, e portanto, a tarefa foi-lhes devolvida com a classificação através da plataforma Teams, mais uma vez, aqui com algum feedback, ou seja, não só atribuindo a classificação, mas dizendo se havia alguma coisa ainda a melhorar, o espaço para melhorar em alguma questão ou alguma observação. Dizer ainda que, depois de toda esta classificação, foi combinado com os alunos um momento para... Eu fiz uma compilação, portanto, de todos os CAUTs realizados pelos alunos, e foi mais uma oportunidade para os alunos se testarem e, portanto, verificarem em que situação é que estavam as suas aprendizagens. Naturalmente, com esta mais-valia da gamificação, não é? Ou seja, dos alunos sentirem que estão a jogar, e, portanto, isso dá-lhes sempre um ânimo e um entusiasmo especial, e ainda mais com uma ferramenta que foi construída por eles. Todos eles tiveram pelo menos 3 perguntas certas, foi aquelas que eles realizaram, portanto, foi muito bom.
portanto não houve alunos sem respostas certas. Há também uma mais-valia, portanto já há bocadinho falei sobre ela logo no início, que tem a ver com a vantagem que o Kahoot nos dá de também ser um instrumento forte de recolha de dados, porque nos dá precisamente, e aí também o professor consegue perceber quais foram as perguntas que não foram respondidas e, portanto, quais são os conteúdos que eventualmente ainda não estão muito bem trabalhados. Notas finais, não sei se estou já a passar o tempo. 5 segundos. As notas finais é apenas, portanto, elencar aquilo que me parece que foi aquilo que esteve como motor de arranque para a criação desta tarefa, que é, de alguma forma, um instrumento que realmente tivesse uma forte intencionalidade pedagógica, a importância de negociar com os alunos a construção do próprio instrumento para eles se sentirem parte desse processo de avaliação, privilegiar sempre a avaliação formativa, ou seja, constante feedback, constante relação com os alunos, a diversificação dos instrumentos de avaliação, portanto não fica a ideia de que agora Kahoot a toda a hora, não é? Ou seja, eles fizeram um Kahoot durante o ano, mas provavelmente irão fazer mais no futuro, até porque o saldo e a avaliação da atividade foi muito positiva, e a importância da gamificação no processo de ensino e aprendizagem. Portanto, estes foi, de alguma forma, 5 aspectos que consideramos muito importantes, e queria finalizar a minha intervenção por dizer aqui uma coisa que me parece, ou seja, quando se fala aqui de inovação pedagógica, aquela que para mim é talvez a ferramenta mais poderosa, que é em cada aula, em cada dia e em cada tarefa, mesmo que ela seja repetida, porque naturalmente ela vai ser repetida, não podemos estar sempre a fazer coisas novas, é o renovado entusiasmo e a renovada energia com que apresentamos aos alunos essa mesma tarefa. Portanto, e com isto vos agradeço. Muito obrigado.